Queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Um grande privilégio para mim. Eu confesso que fiquei muito honrado quando recebi o convite do pastor Felipe. Na verdade, eu tenho falado que na rede social que o pastor Felipe é um dos jovens pastores que inspira a nova geração de pastores da minha faixa etária, né? Eu estive cá na ordenação dele em 2012 e desde lá para cá nós temos acompanhado o trabalho dele aqui com vocês, a seriedade, a ética, o cuidado com a doutrina. E isso nos faz sentir em casa. Sabemos que vocês são uma igreja bem servida com o vosso pastor. Pastor daí não vai lembrar, mas me deu aula no Haggai. Me deu ética cristã no Haggai, no IB, um dos cursos do Haggai. Eu quero mandar para a igreja, uma saudação da Igreja Batista de Barreiros, da qual eu faço parte. E gostaria de apresentar minha esposa, Melinda, e a minha bebê, que traiu a minha nação, a brasileira, Radassa. Queridos, nós estamos no Brasil desde 2012 e se você perceber alguma palavra que você não entendeu, anote que no final eu explico. Quando chegamos, na primeira semana eu fui falar numa igreja. Não, antes disso eu estava falando com minha irmã e ela falou, Dilson, eu quero pagar o almoço para vocês. Aí eu falei, então irmã, eu já paguei a propina no pastor Roberto e agora sobrou dinheiro para o almoço. Ela regalou os olhos e falou, esse cara não é crente. Ele já chega pagando propina. Propina para nós é mensalidade da faculdade. E aí eu estava numa igreja e o pastor me ofereceu uma camiseta que tinha o texto de Apocalipse 5. E aí eu falei, irmãos, obrigado pela camisola que o pastor me deu. Se eu falar uma besteira dessa, você anota e no final fala que língua é aquela que você falou, que eu traduzo para vocês. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em 1 Samuel. Eu queria falar um pouquinho sobre famílias em crises. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel 30, perdão. Capítulo 30, versículo 1. Vamos ler 20 versículos. Peço sua atenção. 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro verso, diz assim. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as suas mulheres, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me, peço-te, aqui o eufode. E Abiatar trouxe o eufode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor disse, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens com ele, e com ele se acharam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram atrás alguns homens.
E seguiu Davi, ele e os 400 homens, pois 200 haviam ficado, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco e 2 cachos de passa, e comeu. E voltaram o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? Disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para as bandas do sul dos Queretitas e para as bandas de Judá e as bandas do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? Disse-lhe: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor. Descendo te guiarei a essa tropa. Descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde os crepúsculos até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montavam sobre os camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou a Davi. E ninguém lhe falou, desde o menor até ao maior, até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo que lhes tinha tomado, tudo Davi tomou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nos diante de outro gado, e dizia: este é o despojo de Davi. Meu Pai. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma grande batalha. Uma batalha que podemos chamar de vingança. Podemos chamar desse texto de aqui se faz, aqui se paga. Porque há 3 versículos atrás, no versículo 27, capítulo 27, versículo 8, a Bíblia fala que Davi com os seus homens foram para essa terra dos amalequitas, destruíram tudo e levaram os seus despojos. Só que no capítulo 30, Davi está voltando de uma outra batalha com os seus homens, e ele entra para a cidade e encontra a cidade em ruínas, a cidade toda destruída, a cidade fragilizada, entraram os invasores, levaram as suas riquezas, mas não apenas isso, levaram suas mulheres e seus filhos. Os invasores criaram uma vergonha para o grande rei Davi, aquele que tinha a fama de que Deus era com ele, aquele que tinha a fama de vencer todas as outras batalhas, aquele que era temível, respeitado, até Saul tinha cuidado com Davi, porque Davi tinha muita habilidade de guerrilha. Mas Davi está chegando em casa, após uma longa batalha, e ele encontra uma bagunça no arraial dele. Eu queria falar sobre famílias que estão em crises. Existem momentos em nossas vidas que parece que as nossas famílias estão assim, destruídas. Entrou um invasor e acabou com tudo. Entrou um invasor, não apenas levou os bens, mas levou a dignidade. Levou as suas famílias, levou os seus filhos e fez cativo os seus parentes. E Davi, ele vai ter algumas atitudes que me chamam muita atenção. Primeira coisa é que um homem carnal, diante das grandes dificuldades, a reação dele é carnal. Os homens que estavam com Davi, quando se aperceberam daquilo, eles choraram com Davi, mas não só ficaram no choro, eles começaram a olhar para Davi e falaram assim: o culpado de tudo isso é Davi. Davi é o responsável dessa catástrofe. Davi é o responsável dessa vergonha. Eles se viraram contra o líder deles e falaram assim: você é o causador dessa desgraça.
E não tem uma fúria maior no homem quando mexe com sua esposa e seus filhos. Não tem uma indignação maior na vida do homem, de um pai de família, quando mexem nos seus parentes. Esses homens entraram ao delírio. Esses homens ficaram furiosos. Esses homens disseram, olha, nosso culpado é Davi. Davi precisa ser apedrejado. Davi é o responsável por isso que está nos acontecendo. Lembra que antes Davi era o herói deles. Davi era o campeão deles. Davi vai numa batalha, daqui a pouco ele está enfraquecido. E um dos homens dos filisteus vem com uma lança e quase a matar Davi. Um dos soldados, Joabe, um dos soldados de Davi, segura no braço desse filisteu, mata o filisteu e pegam em Davi e falam assim, nosso rei, você nunca mais pode voltar para a batalha, porque você é a esperança de Israel. O cuidado que eles tinham com Davi. Mas aqui nesse momento que tocaram na família deles, que tocaram nos filhos deles, eles esqueceram de tudo isso, eles ficaram em crise e eles falaram, Davi é o maior responsável. Só que os homens carnais, eles não conseguem buscar soluções. Eles só conseguem se aprofundar mais ainda nos seus problemas. Eles só conseguem tornar o abismo maior ainda. Eles só conseguem falar, o meu problema é muito grande. A crise que eu estou passando é muito profunda. Ninguém no mundo passou uma crise igual a minha. E só tem essa mentalidade. Não tem uma mentalidade que busca soluções. Mas veja as atitudes de Davi. No versículo 3... Davi, a Bíblia fala assim, e Davi e os seus homens viram a cidade, eis que estavam queimadas a fogo, suas mulheres e seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se acharam com ele, ergueram suas vozes e começaram a chorar. Versículo 5, também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas. Versículo 6, Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. É muito lindo cantar os louvores que falam assim, tu és tudo que eu preciso, tu és tudo para mim. Mas eu quero ver essa fé em ação no momento da crise. Eu quero ver essa fé se transformar em prática no momento da adversidade. Eu quero ver essa fé expressada nesse momento de conforto, nesse momento em que nada nos pressiona, nada nos humilha, nada nos tira o nosso valor. Eu quero ver essa fé amadurecida se tornar em atos. Davi, todavia, se esforçou no Senhor. Esse é um homem de Deus, esse é um homem espiritual. Ele compreende que a batalha não se resolve na dimensão carnal, na dimensão humana. Essa é uma batalha espiritual e a primeira coisa que ele vai fazendo é buscar o Deus dele. Ele busca o Deus dele. Irmãos, nós precisamos, mais do que se queixar, mais do que reclamar dos nossos problemas, buscar profundamente o Senhor. Deus é responsável por nossas vidas. Quando eu decidi me casar, em 2011, eu fui falar com o pai da Ermelinda, e ele é uma pessoa muito importante, e é uma pessoa insignificante. E eu fui falar com ele é uma pessoa muito importante no país, o pai dela. E eu não tinha nada, né? Um jovem sonhador, quer ser pastor, e esses negócios que não dá dinheiro nenhum, né? E aí eu fui falar com ele e tal, e eu falei, olha, eu estou tentando ir para o Brasil, me formar, e eu volto para ser pastor. Ele olhou para mim, esse rapaz vai desgraçar a vida da minha filha. E ele tem um revólver, e quando eu falei na Ermelinda que eu estava indo falar com ele, a primeira coisa que fez foi guardar o revólver do pai dela. Falar, o Deus é armado e corajoso, e o meu pai não gosta de desaforo, isso não vai dar certo hoje. E nós viemos aqui. Quando chegamos em São Paulo, pegamos um ônibus que vem até Florianópolis. Quando chegamos na rodoviária aqui em Florianópolis, nós perdemos o passaporte e toda a economia que nós tínhamos guardado para ficar no Brasil. E os rapazes estavam ao meu lado falando, cara, vamos orar, porque isso pode ser um sinal de Deus para você não ficar aqui. Eu falei, esse é um sinal de Deus para eu ficar aqui.
É exatamente o contrário. Ele falou, não, Dilson, o rapaz falou para mim, não, Dilson, repense sua viagem, talvez vai para uma outra cidade, vai para um outro lugar. E tinham portas abertas em outro lugar. Eu falei, esse é o sinal que Deus me quer nesse lugar. E aí Satanás está muito preocupado com a minha vida aqui. Irmãos, os momentos de dificuldade, eles devem servir para reafirmar as nossas convicções. Eu amo demais meu pastor e recentemente ele perdeu sua irmã. Aí eu falei, vou ficar perto dele, vou ficar atento com ele. E em nenhum momento eu vi aquele homem fraquejando. Ele fez o velório da irmã dele, ele ministrou no velório da irmã dele. E eu falei assim, poxa, esse cara tem um coração congelado. Não. Ele tinha a convicção de que a irmã estava com o Senhor Jesus Cristo. E Davi, naquele momento de causa, em que as duas mulheres tinham sido levadas, e as mulheres dos seus soldados tinham sido levadas, os filhos tinham sido levados, os soldados que amavam ele estavam acusando ele, a primeira coisa que ele faz não é ficar deprimido, a primeira coisa que ele faz não é falar que eu não presto, que eu não vale nada, eu não valo 1,99, não é nada disso. Ele vai buscar o Senhor, ele se aprofunda no Senhor. A pergunta de Davi é muito interessante. Quando ele vai falar com Deus, ele fala assim, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a essa tropa? Pessoal, não sei vocês, mas quando estamos em momentos de dificuldade em nossas vidas, nós não temos sensibilidade para perguntar para Deus se é momento de atacar, se é momento de aguardar um pouquinho. Nós temos mais facilidade de dizer assim, eu vou na minha força, eu consigo resolver isso, e nós fazemos besteira. Mas Davi foi no Senhor e falou, eu posso ir, eu vou vencer essa batalha. O cara era temível, o cara é o maior comandante, está perguntando ao Senhor se pode ir. Era um homem de Deus. Uma outra coisa que me impressiona na vida de Davi, é no versículo 9, quando diz assim, partiu, pois, Davi, e ele e os 600 homens que estavam com ele. Depois em que Deus respondeu para Davi, a primeira coisa que ele fez, ele não marcou uma reunião para acertar a viagem dele. Ele não marcou um encontro estratégico para falar como é que vamos fazer. Quem concorda que a gente vai, quem não concorda, quem é a favor, quem é contra. Ele falou, vamos. E aqueles que quiserem ir, me sigam. Vamos. Por quê? Porque ele já estava possuído da convicção de que Deus daria a vitória para eles. Essa convicção é que nos faz vencedores em meio às dificuldades. Essa convicção é que nos enche e nos faz corajosos, desbravadores. É essa convicção que nos faz colocar nossas vidas em risco, pois sabemos que Ele está conosco. E ele vai, e vocês sabem como termina isso. Davi vence e traz as mulheres e os filhos em segurança. Eu não achei, eu procurei no texto, alguém que fosse para Davi falando, me perdoe, você é um grande líder, você conseguiu trazer nossa... Não achei ninguém que foi agradecer Davi. Eu procurei, eu falei, não, nessa versão talvez esteja errado, fui procurar outra versão. Ninguém foi para ele e falou assim, poxa, me perdoe porque eu fiz um juízo equivocado de você. E são muitas as batalhas nas nossas famílias que nos colocam em ruínas. No Brasil tem uma batalha chamada LGBT. Se você quer colocar sua vida em risco, grava um vídeo, põe no YouTube falando mal dos caras. Amanhã, na tua casa, vai acontecer alguma desgraça. Porque eles são violentos, intolerantes. E eles querem que vocês os aceitem com todos os seus incrementos. Os aceite e acha tolerável suas práticas públicas. E nós temos outra batalha no Brasil com o crack. Quantos dos nossos filhos estão morrendo por causa do crack? Quantos dos nossos filhos estão mergulhando nesse poder, nesse domínio? Alguém falou que apenas 8 segundos de contato com crack faz você dependente. 8 segundos de contato. A quinta-feira à noite nós saímos na rua para distribuir alimentos e distribuir roupas com a igreja de Campinas, a Igreja Batista de Campinas.
E lá você percebe que tem pai, mãe, filhos morando na rua e todos são dependentes químicos. Estão perdendo essas batalhas. Nós estamos perdendo batalhas profundas nas escolas e nas creches. Estão ensinando coisas que quer doutrinar erradamente os nossos filhos. Existem desenhos animados que querem formatar a mentalidade dos nossos filhos e fazer deles os mesmos seres pensantes igual os seus produtores, os seus fabricadores. Nós estamos perdendo muitas batalhas. E eu pergunto assim, quando é que nós, como família, vamos orar ao Senhor e falar, acaso Deus, Tu queres que nós vamos? Acaso Deus nos darás vitória? Não sei vocês, eu comecei a coisa de um ano a estudar sobre o câncer. Eu só tinha ouvido falar do câncer aqui mesmo. E eu comecei estudando, e eu ainda não terminei o meu estudo, mas eu tenho uma profunda convicção de que muitas enfermidades, elas não são só físicas, elas são espirituais. Eu tenho a total convicção de que se nós começamos a encarar isso como espiritual, nós vamos ajudar muitas famílias que estão sendo dissipadas. As portas são fechadas porque os membros todos faleceram com essa epidemia. Alguns anos atrás era o AIDS, a enfermidade matriz, a enfermidade que assustava todo mundo. Hoje é o câncer. Hoje você não pode ter um probleminha, o diagnóstico é câncer. Você caiu da escada, o médico vai falar, é câncer da perna, câncer do osso, câncer... Vocês já pararam para pensar a profundidade disso? Já pararam para falar assim, vamos começar a orar por isso? Vamos começar a levantar um clamor e falar assim, Deus, nós oramos para que essa enfermidade não esteja no meio do nosso povo, no meio da nossa família. Nós repreendemos toda a ação de Satanás que maltrata nossas famílias. Fui visitar um casal que ele foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, nunca parava em casa, nunca cuidava dos seus filhos, nunca cuidava da sua esposa, trabalhava muito, exaustivamente. Nunca viajava para passear com a esposa, era um tropa, né? E aí, a esposa faleceu. Quando a esposa faleceu, eu estava conversando com essa pessoa, ele falou assim para mim, Deus, o dinheiro que eu não gastei, viajando com minha esposa, passeando com meus filhos, eu gastei tudo na medicação para salvar a minha esposa e ela acabou falecendo. O dinheiro que eu não gastei pastoreando o coração da minha esposa, dos meus filhos, eu gastei com medicamento, eu gastei com medicação, com médicos, com hospitais, com clínicas, com planos de saúde, mas não resolveu. Eu gostaria de animar você nessa noite a buscar o Senhor e se aprofundar nele. Busca o Senhor e se aprofunda nele em momentos de crises, em momentos de dificuldade. Algumas pessoas andaram falando que os casamentos são alicerçados no amor. E essa lógica não bate apenas em si. O casamento ele é alicerçado também na aliança. Eu prometi diante de Deus e diante dos homens ser casado com você até meu último dia de vida. É a base, na minha compreensão, a base do casamento. Porque o dia em que você passar por crise e essa empolgação, esse interesse, esse sentimento que faz de você louco pela tua esposa começar a enfraquecer, você não vai ter mais nenhuma razão para ficar com ela, porque você só tem uma razão alicerçar o seu casamento: amor. Mas quando você alicerça também na aliança, você busca fazer essa flor crescer e se florescer. Quando você alicerça também na aliança de que você se comprometeu diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia fala que aquilo que está comprometido na terra está comprometido no céu.
Quando você tiver um temor diante de Deus que fala assim, eu me comprometi com Deus de amar e cuidar dessa mulher até o último dia da minha vida, nós não vamos ter estatísticas assustadoras de divórcios. Alguns dias na igreja o pastor tem nos encaminhado para o ministério pastoral e ele nos deixa fazer aconselhamento e visitas. Eu faço aconselhamento e algumas pessoas falam assim, Dilson, acabou aquela paixão, aquele interesse por ela, acabou. E a maior parte das vezes, quando acabou aqui, está começando em outro lugar. A maior parte das vezes é assim, quando acabou aqui, está começando em outro lugar. E aí você fala para essa pessoa, mas meu irmão, o que a Bíblia fala? Não, Dilson, você não está na minha pele, você tem um bom casamento. Eu falei, se eu tupia, eu tenho um casamento igual, todo mundo tem um casamento. Não é só o amor a base dos nossos casamentos. E são essas crises de mentalidade, de ideologias que Satanás vai influenciando as nossas cabeças e nós vamos nos enfraquecendo e cedendo às tentativas do inimigo de fragilizar a família. Eu não sei se eu conheço um país que mais ataca a família do que o Brasil. Eu não sei. Um país que estabelece leis, que lança no Congresso leis, igual a semana passada, John Willis lançou uma lei que pede revisão da Bíblia Sagrada. O John Willis. Não consigo entender a mente do John Willis. Eu peço a Deus para me ajudar a entender, o cara não consigo entender. Ele se acha capaz de revisar a Bíblia. Ele quer tirar alguns textos da Bíblia. Porque nós somos fanáticos, nós somos fundamentalistas, nós somos retrógrados, segundo a cabeça do santo John Willis. E é uma outra reclamação que as pessoas falam que acaba com os casamentos, com as famílias. Dilson, não há diálogo, não há comunicação, há uma imposição de ideias, mas não há diálogo. Para os homens eu sempre falo assim, Deus chamou você como sacerdote da sua família. Se eu for em um auditório e vou para uma empresa, a empresa não está funcionando, a primeira coisa que eu faço é expulsar o diretor. Não é assim? A primeira coisa que eu vou fazer é, diretor, você não está dando conta. E se Deus for esse auditório e for para a minha família e as coisas não estão funcionando, a primeira coisa que ele vai dizer, Dilson, você não está dando conta. E nós podemos pastorear 1 milhão de pessoas, mas se fracassarmos no pastoreio de nossas esposas e filhos, nós somos os piores dos pastores, dos líderes, dos sacerdotes. A Bíblia fala em Timóteo que aquele que não cuida dos seus é pior que os descrentes. Uma outra coisa que eu percebo que as pessoas falam é que não há harmonia. Algumas pessoas levantam às 6 da manhã, vão para o trabalho e voltam à meia-noite. Não porque são muito ocupados, só porque não querem olhar a cara da esposa. Você acha assim, esse irmão tem uma agenda muito complicada. Vai ele ver no trabalho, fica no Facebook, não tem nada para fazer. Não suporta mais a esposa. Talvez as lições que nós podemos pegar nessa noite com Davi é que Davi foi um homem que alicerçou todas as suas experiências com Deus. Foi um homem que buscou o Senhor. E um homem que busca a Deus, as suas convicções são firmes. Um homem que busca a Deus, o seu temor por aquilo que ele se compromete com Deus é firme. Nós estamos numa crise de hombridade. Os homens deixaram de ser homens. Os homens passaram a ser qualquer coisa menos homens. Até os psicólogos já afirmam isso, os historiadores já afirmam isso. Falam, olha, precisamos começar a falar nos homens para serem homens. Porque em casa tudo quem manda, quem resolve, quem tem a iniciativa, quem faz, quem soluciona, quem repara a lâmpada, quem conserta o chuveiro, quem faz tudo é a mulher. Não, eu sei que com vocês não é assim. Eu sei, irmãos. Vocês não, estou falando de outras pessoas. Deixamos de ser homens. Deus nos confiou a autoridade para pastorear o coração das nossas esposas.
É ali onde eu preciso ser um pastor de sucesso, no coração da minha esposa e no coração da minha filha. O dia que a minha filha começar a amar mais o pastor, começar a achar o pastor mais herói do que eu vou no Senhor e falar: Senhor, me ajuda porque alguma coisa está errada. Eu quero que ela me ache como herói dela. E esses homens, como os judeus, eles só sabiam chorar, reclamar e procurar culpados. Os homens que Deus levanta também choram, mas buscam em Deus a oração que vai trazer a orientação para as suas vidas. Esses homens também ficam angustiados, mas não morrem na angústia. Eles buscam forças no Senhor Jesus Cristo e se tornam líderes dignos de ser seguidos. Eu gostaria de finalizar a minha fala falando sobre, voltando para o texto de 1 Samuel 27, versículo 11. Versículo 11, 27, versículo 11. Diz assim: Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazer-os a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. 12. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para todo o sempre. Esse cara olhou para Davi e falou assim, eu vou confiar a minha liderança nesse cara. Eu vou fazer com que Davi seja meu servo para sempre. Porque ele percebeu em Davi qualidades de uma pessoa que ia para uma batalha e ia com disposição de vencer essa batalha. Ele não era um determinista que fala assim, eu creio que eu vou fazer em nome de Jesus. Não era um determinismo pelo determinismo. Mas era uma convicção impelida pelo Espírito Santo de Deus. Ah, como falta homens assim, que se apropriam de uma autoridade divina e são dignos de ser seguidos. Como falta mulheres assim. Como às vezes nossas esposas admiram mais outras pessoas do que a nós. Porque nós somos fracos, frossos. E muitas das vezes, não vocês dessa igreja, mas da igreja vizinha lá do outro bairro. E muitas das vezes, as nossas esposas não têm a mesma reverência que têm de outras pessoas. Tem uma esposa de um pastor que ele pregava, e ela, sempre que chegava a hora de ir para a igreja, ela falava, estou com enxaqueca, hoje não vou à igreja, eu vou ficar. Aí chegava o dia para a igreja, ela falava, não estou bem, eu não vou à igreja, hoje eu vou ficar. Ele ia sempre sozinho. Uma vez, ele voltou da igreja, e a esposa olhou para ele e falou, e aí, os irmãos, continuam a dormir no meio da pregação? Ele olhou para a esposa e falou, não, hoje eles acordaram. Ela falou, então, para o domingo eu vou à igreja também. Ela só não tinha coragem de falar para esse irmão, tua pregação. O Senhor nos ajude, tua pregação. Irmãos, precisamos lutar por nossas famílias. Deus nos estabeleceu como sacerdotes e é através de famílias que a sociedade se fortalece. É através das nossas famílias que a sociedade se fortalece. Já desde os primórdios, as famílias cristãs foram elas que fizeram países crescer, a Europa crescer, foram elas que fizeram universidades como a Harvard, foram elas que fizeram os primeiros líderes dos Estados Unidos. Alguns deles foram pessoas que passaram numa escola dominical, pessoas discipuladas. A história fala que Susana Wesley, mãe de John Wesley, educou 19 filhos, e nessa aliança teve 11 senadores e um vice-presidente. Então, através de famílias fortalecidas, que uma nação é abençoada.
É através das vossas famílias, das vossas células, nas vossas casas, que outras pessoas se apaixonam pela fé cristã. É através desse trabalho. E se a família começar a ceder à pressão dos amalequitas, à destruição dos povos inimigos, que trazem leis, que trazem ensinamento nos nossos filhos, nas nossas creches, e nós não falamos nada, nós vamos perder essa batalha. Na creche da minha filha, todo dia que eu vou buscar na creche, eu abro o caderninho, olho o recado, eu vou para a professora conversar com ela, eu quero saber quais são os desenhos que estão passando, eu compro DVDs e ofereço na creche, porque eu quero também que eles ouvem alguns DVDs cristãos lá na creche. Eu estou ligado com o que estão ensinando para a Radassa. Ligado. E eu estou ligado com o que estão ensinando lá na UFSC, Ermelinda. Porque daqui a pouco vão ensinar de que o mundo não foi feito por Deus. E quando ela chegar em casa, eu falar, foi Deus que fez sim. E ela vai lá na escola, vão falar uma outra coisa errada. Quando ela chegar em casa, eu falar, não, a Bíblia fala de tal maneira. Essa maneira que nós temos de edificar nossas famílias e essa maneira que nós temos de guardá-las para que o inimigo não leve cativo nossos filhos e nossas esposas. Deus abençoe você. Eu gostaria de ter a oportunidade também de fazer uma oração por todos aqueles que têm os filhos em dependência química, aqueles, pastor, vem aqui na frente comigo, por favor, aqueles que têm seus filhos em dependência com álcool, aqueles que estão passando por momentos de muita tribulação na família, e você fala assim, eu gostaria que alguém orasse por mim, eu gostaria que alguém orasse pelo meu filho que está em tal lugar, eu gostaria que alguém intercedesse pela minha esposa que não vem para a igreja, que acha que tudo isso é uma ilusão das mentes fracas. Eu gostaria que orassem pelo meu esposo. O meu esposo crê que ser cristão é ser ignorante, é ser menos pensante que não ser cristão. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você, assim como oro sempre pelo meu pai, que nunca se converteu. Há 15 anos, eu fui o primeiro a me converter, e eu levei meu irmão, que está lá sentado, para Cristo, levei minha mãe para Cristo, mas o meu pai, há mais de 17 anos que nunca aceitou Jesus, mas ainda é alvo de nossas orações. E você fala assim, eu também quero que você ore pelo meu pai que não aceitou Jesus, eu quero orar pelo seu pai que não aceitou Jesus, pelos seus filhos que são mais atraídos pelo mundo do que atraídos por Deus. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Nós queremos dizer que vocês não estão só. Achem sempre na igreja um lugar onde vocês possam ser ajudados a crescer na fé cristã. E não deixem com que os vossos problemas se tornem apenas vossos, mas tragam eles para que juntos possamos ir como Davi com um exército, libertar suas famílias. Juntos possamos ir como Davi, com um exército de 600 homens. Porque se Davi fosse sozinho, ele não conseguiria vencer os amalequitas. Mas ele foi com um grupo. E esse grupo é a sua igreja. Ele foi com um grupo que falou, nós estamos com você nesse negócio. Você não está sozinho, você não está sozinha. Nós estamos com você nesse negócio. Nós queremos ir com você. Nós queremos trazer essa vitória junto com você. Senhor nosso Deus e bom Pai, como nós cremos, Pai Santo, no Teu amor, na Tua graça, nós cremos, Pai Santo, que a Tua palavra, ela é a mesma que renova as nossas vidas, ela é a mesma que nos ensina a nos aprofundarmos no Senhor, ela é a mesma que fortalece nossas convicções, e através das nossas convicções nós formamos nossos filhos, nós educamos nossas famílias, e nós crescemos na graça junto com as nossas famílias. Pai, nós oramos para que todas as famílias que estão em crise e estão representadas nesse lugar aqui, possam receber do Senhor a orientação pela qual elas saiam daqui com um direcionamento, elas saiam daqui com uma ideia para realizar, vinda do Senhor. Elas saiam daqui orientadas, esclarecidas, e elas saiam daqui animadas, fortalecidas, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pai, aqueles filhos que estão, Pai Santo, em dependência química, meu Pai. Aqueles filhos, Deus amado, que estão longe da casa do Pai. Aqueles filhos que têm feito as tuas servas e os teus servos chorarem a cada dia e anseiam o retorno deles. Nós oramos em qualquer lugar onde estejam nessa noite, Pai Santo, possam ser tocados pelo teu Espírito. Assim como o filho pródigo caiu para a razão, caiu em si e percebeu que estava longe da casa do Senhor e começou voltando. Traga de volta esses filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, os alcança, Pai, em nome de Jesus Cristo. Manifesta o teu amor, manifesta a tua graça e derrama a tua unção sobre essas famílias, Pai. Oramos pelos enfermos, Pai, essas enfermidades que escravizam nossas vidas, essas enfermidades, Pai Santo, que criam amargura em nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama a tua unção, cura, Pai Santo, os teus servos, liberta os cativos, repreende a ação de Satanás sobre as nossas famílias, repreende a ação demoníaca sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos também, Pai, por aqueles nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Os nossos familiares que ainda não se deixaram seduzir pelo Evangelho. Os nossos familiares que ainda não foram alcançados pela graça redentora. Nós oramos para que no nome de Jesus Cristo nós possamos, Pai Santo, ver nos próximos dias esses aceitarem Jesus, vindo na igreja, crescendo na fé, entregando todos os seus planos, suas vidas ao poder e domínio do Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa campanha dessa igreja, abençoa as lideranças, abençoa esse povo, Pai Santo, que entendeu que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o Espírito. Abençoa o pastor Odair, abençoa o pastor Felipe e derrama sobre eles a tua unção, derrama sobre o ministério dele a tua graça, em nome de Jesus Cristo, para que essas pessoas, Pai Santo, possam ser atraídas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos e bendizemos o teu nome. Amém.